A paz de Cristo a todos, pessoal. Aqui o pastor Dernival Silva e esta é a série O Apóstolo Paulo. Hoje falaremos sobre Paulo e o encontro com os apóstolos em Jerusalém. Se gostar, curta e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. A reunião de Atos 15 mostra o encontro de Paulo com os discípulos em Jerusalém e a contenda em que houve sobre a grande discussão de circuncidar ou não circuncidar. Os fatores culminantes em Atos 15 são por conta dos cultos prestados pelos gentios, a questão sobre a guarda dos ritos mosaicos, como o sábado, como a circuncisão e outros, que muitos dos discípulos exigiam dos gentios, principalmente sobre o fato da circuncisão, que estava sendo ensinados e os que não fossem circuncidados não seriam salvos. Paulo e Barnabé, não concordando com isto e tendo grande discussão com eles, decidiram subir a Jerusalém e encontrar os apóstolos e a Pedro, para os relatar sobre tal questão. Nisto, eles passaram pela Fenícia e por Samaria, relatando a conversão dos gentios. Quando chegaram em Jerusalém, mesmo tendo relatados os milagres, sinais e prodígios na vida dos gentios, ainda assim houve grande contenda entre eles. Toda discussão sobre a circuncisão acontecia porque alguns fariseus que se converteram continuavam pregando tal mandamento no meio do povo gentil que não tinham tal costume. É importante dizer que a conversão de alguém não está relacionada a seguir costumes, mas a seguir e cumprir com a palavra de Deus. No entanto, no caso da circuncisão, que fazia parte da lei, bem como outros ritos mosaicos e sacrifícios, foram cumpridos por meio do sacrifício de Cristo em sua nova aliança. Por isso, nós, desde então, não precisamos mais circuncidar ou seguir os ritos mosaicos. Não precisamos desprezar a lei, pois ela nos dá grande entendimento da nova aliança. Mas Cristo já cumpriu a lei, oferecendo a sua vida como sacrifício perfeito na cruz. Porém, entender isso, no princípio, não foi tarefa fácil. Naquele dia, Pedro se levantou diante da congregação e deu uma sábia palavra diante de todos. Isso está relatado nos versículos 10 e 11 do capítulo 15 de Atos, que diz: Agora, pois, por que me tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. As palavras do apóstolo Tiago, em Atos 15, 19 e 20, também foram culminantes, principalmente em relatar que não devemos reedificar o tabernáculo de Davi de suas ruínas. Hoje vemos muitas igrejas sendo novamente judaizadas em suas liturgias e trazendo ritos mosaicos para o meio da igreja. Mas sobre esses ritos, os homens de Deus já haviam percebido que não era da vontade do Senhor. Ficou então decidido por eles naquela reunião que não colocasse jugo sobre os gentios, mas que lhes fosse ensinados a viver pela palavra de Deus, contada através dos apóstolos pelo testemunho de Jesus Cristo. Sobre isto, temos uma pequena descrição do que foi dito naquele dia. Atos 15, versículo 19 e 20 diz: Pelo que julgo, não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição,
do que é sufocado ao sangue. É evidente que, naquela época, os irmãos tinham muita dificuldade na exposição do Evangelho, pois eles ainda estavam sendo escritos pela vida dos apóstolos e pela vida de Paulo. O certo é que Paulo teve de enfrentar muita oposição para pregar o Evangelho segundo a vontade de Cristo. No início, como já vimos, ele precisou resistir até a Pedro, mas graças a Deus que Pedro e Tiago e os outros apóstolos também entenderam como que Cristo queria que este Evangelho fosse apregoado às nações. É pena que, nos nossos dias, muitos pregadores têm levado a igreja novamente aos ritos mosaicos, a sacrifícios. Que Deus nos dê a graça para pregarmos contra esses falsos ensinos judaizantes dentro da igreja, porque o sacrifício de Cristo oferecido uma única vez foi suficiente e é suficiente para a salvação. Depois daquela reunião, foi entregue uma carta a Paulo, Barnabé, Judas e Silas, que partiram então novamente para Antioquia. Bom, pessoal, esse foi um pequeno resumo da reunião em Atos 15, quando Paulo desceu com Barnabé a Jerusalém. No próximo episódio estarei falando sobre a separação entre Paulo e Barnabé. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.